Coronavírus, Covid-19. Coronavírus dizem respeito a um grande grupo de vírus. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados em 1937. No entanto, apenas em 1965 o vírus foi nomeado. Em decorrência do perfil na microscopia, foi observada a semelhança com uma coroa. Como em latim coroa é chamada de corona, esses vírus receberam o nome de coronavírus. Cada um deles é formado por um núcleo de material genético, cercado de envelope com espículas de proteína. Origem do novo coronavírus. Os casos ocorreram em um mercado da cidade de Wuhan, na China. Em dezembro de 2019, aumentou o número de casos no país, onde esse vírus desconhecido foi chamado de SARS-CoV-2. Pandemia da Covid-19. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Coronavírus, grande grupo de vírus com espículas de proteínas. SARS-CoV. O novo coronavírus é semelhante geneticamente com o da SARS de 2003. Covid-19 é a doença causada pela SARS-CoV-2. Fatores de risco. Pessoas acima de 60 anos de idade e com doenças pré-existentes, exemplo hipertensão e diabetes, estão mais propensas ao novo coronavírus. Os principais sinais e sintomas da Covid-19 são febre maior de 37 graus, dor no corpo e cansaço, dificuldade respiratória, tosse, sintomas gastrointestinais, que são mais raros, como a diarreia. Diagnóstico. É caracterizado como uma síndrome gripal, depende da investigação clínica e não tem 100% de segurança. Se a síndrome gripal é causada pelo SARS-CoV-2 ou outro vírus. Diagnóstico laboratorial, realizado em um laboratório, em que o material é coletado com um cotonete, o suave na garganta ou narinas. Tipos de transmissão. A transmissão do coronavírus pode ocorrer em duas situações. Em transmissão local, que é quando a pessoa tem um contato com uma outra pessoa que no caso está infectada e que trouxe o vírus de fora do país, que é um caso importado. E a transmissão comunitária ou sustentada, que são casos em que não é possível identificar as fontes de transmissão da doença. Esse tipo de transmissão sugere a circulação ativa do vírus na comunidade. A transmissão da Covid-19 se dá por contato pessoal com a pessoa infectada, através de espirros, gotículas de saliva, catarro e contato próximo, como beijos, aperto de mão e abraços, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz e olhos. Medidas de prevenção. Lave as mãos com frequência, use água e sabão ou álcool em gel. Siga a sequência de lavagem, que deve durar pelo menos 20 segundos. Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, mas use o cotovelo. Utilize lenço descartável para limpar o nariz. Use uma vez e coloque no lixo. Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados e evite aglomerações. Outras recomendações: colocação de equipamentos com álcool em gel em serviços públicos e privados. Toalhas de papel também devem estar disponíveis. Aumento na frequência de limpeza de locais onde muita gente coloca as mãos corriqueiramente. Exemplos: maçanetas e corrimãos. Se você possui uma doença crônica ou é idoso, evite grandes aglomerações. As medidas de higiene precisam ser redobradas. Lave as mãos com regularidade, passe álcool em gel e evite apertos de mãos e abraços. Como se proteger? Principal recomendação é higienizar as mãos frequentemente com água e sabão e usar antisséptico à base de álcool gel, 70% principalmente. Após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas, antes e depois de comer e após ir ao banheiro. E, se caso espirrar, cubra a boca e o nariz e evite usar as mãos. Use os braços ou lenço descartável. Se usar o lenço,
jogue-o fora e lave as mãos. Pensando no âmbito da saúde coletiva, é o que iremos fazer para diminuir a propagação da Covid-19, que aí entra o uso das máscaras, a higienização das mãos, de objetos, o uso do álcool em gel, o isolamento social, e os testes serão falados durante os slides. O uso de máscara. O uso de máscara é uma das formas de prevenção, sendo muito importante utilizá-la de maneira correta, cobrindo sempre nariz e boca e não deixando fendas nas laterais. Sempre que for retirar a máscara, deve-se primeiro higienizar as mãos, lavando com água e sabão ou com antisséptico à base de álcool gel 70%. Em seguida, segurar pelo elástico e retirá-la sem deixar que a parte externa entre em contato com o rosto. Após sua utilização, a máscara deverá ser higienizada, podendo ser lavada com água ou água sanitária, permanecendo de molho por cerca de 20 minutos. O uso de máscara cirúrgica IN95. Apenas pessoas com sintomas, doentes ou as que tenham a confirmação da Covid-19, seus familiares responsáveis pelo cuidado e profissionais de saúde devem usar este equipamento de proteção. Para as demais pessoas, a máscara de pano deve ser utilizada, sendo trocada a cada 2 horas de uso, ou caso fique úmida antes desse período. Higienização das mãos. A higienização incorreta ou não higienização pode contribuir para a disseminação de doenças, como a Covid-19, podendo contaminar superfícies em que tocamos e o nosso corpo. Por isso é importante a higienização das mãos. Para uma higienização correta, devemos utilizar água e sabão ou solução alcoólica 70%. Faz-se necessário que o procedimento tenha uma duração de 20 a 30 segundos para as mãos que não tenham sujeiras visíveis e de 40 a 60 segundos para as mãos que tenham sujeiras visíveis e para uma total eficiência do procedimento. Água e sabão. Instruções de como lavar as mãos com água e sabão corretamente. Molhe as mãos com água, cubra suas mãos com sabão. Esfregue muito bem as palmas entre os dedos, o dorso da mão, embaixo das unhas, as pontas dos dedos e até a parte do punho. Enxague muito bem, tire todo o sabão e enxugue suas mãos com papel toalha descartável. E assim suas mãos estarão prontas e higienizadas. Álcool gel. Instruções de como realizar a asepsia das mãos com álcool gel 70%. Com uma das mãos em forma de concha, aplique uma quantidade suficiente para as 2 mãos. Esfregue muito bem as palmas das mãos uma nas outras, esfregue entre os dedos, o dorso da mão, a pontinha dos dedos, as unhas. Espere o álcool secar e as suas mãos estão higienizadas. Diferenças de isolamento, quarentena e distanciamento social. Em isolamento, a pessoa que testou positivo para a Covid-19 por 14 dias sem sinais de gravidade. Em quarentena, pessoa que esteve em contato com alguém que testou positivo para o vírus e está aguardando o aparecimento dos sintomas. E em distanciamento social, pessoa assintomática que está fazendo sua parte para reduzir o risco de transmissão. Agora a gente vai ver as vantagens desse distanciamento social e a sua importância. Vemos no gráfico ao lado, por exemplo, 2 cidades, Lodz e Bergamo, que adotaram distanciamento social. Lodz adotou mais previamente e percebe-se que o número total de casos de Lodz foi muito mais baixo do que Bergamo. Como saber se estou com Covid-19? Existem testes diagnósticos para a Covid-19 e eles são utilizados de acordo com a necessidade clínica avaliada pelo médico. Ou seja, o médico vai avaliar o paciente e vai indicar o teste mais correto para aquele paciente.
Agora a gente vai saber como agir em casos de sinais e sintomas de gripe ou resfriado comum, mas com bom estado de saúde geral. Permanecer em ambientes isolados, em casa, por exemplo, por até 14 dias, para evitar a contaminação de outras pessoas. Na piora dos sintomas, como dificuldade para respirar e cansaço, procurar um posto de saúde do seu bairro para que os profissionais determinem a necessidade de internação ou exame para determinar o Covid-19. Agora vamos falar sobre o RT-PCR. O RT-PCR é considerado o padrão ouro no diagnóstico da Covid-19, cuja confirmação é obtida através da detecção do RNA do SARS-CoV-2 na amostra analisada, preferencialmente obtida da raspagem da nasofaringe. Sorologia. A sorologia verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. Isso é feito a partir da detecção de anticorpos em pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2. Nesse caso, o exame é realizado a partir de amostra de sangue do paciente. Para que o teste tenha maior sensibilidade, é recomendado que seja realizado pelo menos 10 dias após o início dos sintomas. Isso se deve ao fato que a produção de anticorpos no organismo só ocorre depois de um período mínimo após a exposição ao vírus. Os testes rápidos para a Covid-19 são similares aos testes de farmácia para a gravidez. No caso do teste para a Covid-19, faz-se uso de uma lâmina de nitrocelulose, uma espécie de papel, que reage com a amostra e apresenta uma indicação visual em caso positivo. Monitoramento da doença. Entenda a diferença entre exames que detectam a Covid-19. Teste laboratorial RT-PCR. Diagnosticar casos graves, internados e por amostragem de casos leves, em unidade sentinela para monitoramento da epidemia. Teste rápido, sorologia. Garantir a segurança e proteção dos profissionais de serviço de saúde e segurança. Por fim, com essas informações, você já é capaz de saber o que é Covid-19, entender o atual cenário mundial e como se proteger dessa doença. Essas informações são confiáveis e valem a pena serem compartilhadas. Obrigada pela atenção.